Pessoal, boa tarde. Na aula de hoje eu gostaria de fazer alguns exercícios a respeito de potencial elétrico. Então eu separei para vocês aqui uns exercícios que eu acho que são bastante pertinentes aí para esse tópico, né? Então, para começar aqui, eu gostaria primeiramente de contextualizar potencial elétrico com algumas outras quantidades que a gente já tinha visto aí nas últimas aulas, né? Então, primeiramente, suponha que eu tenha uma carga Q, chamada de Q1, e tem uma carga de prova Q0. Coloquei positivo aqui, mas pode ser positivo ou negativo. Eu sei que se eu tenho duas cargas elétricas, então isso significa que eu tenho uma força agindo entre elas, né? A gente sabe que a força é dada por uma constante vezes uma das cargas, a outra carga, dividido pela distância entre elas. E no caso aqui é um vetor F, então eu tenho um vetorzinho aqui, R, que está na direção que liga essas duas cargas. Então essa é a força coulombiana. E para que haja força, eu preciso que hajam duas cargas. Na ausência de uma dessas duas cargas, a força é zero, porque ou Q1 ou Q0 vai ser zero e a força vai ser zero, né? Mas existe uma outra quantidade que não é zero na ausência de uma dessas cargas, né? Que é o campo elétrico. O campo elétrico ele é intrínseco a uma carga. Então, se eu estou analisando essa carga Q1, o meu campo elétrico vai ser KQ1 dividido por R ao quadrado. Então, nada mais eu fiz que pegar a força e dividir por Q0. Isso aqui me dá o meu campo elétrico, né? E a diferença é que o campo elétrico ele é intrínseco a uma única carga, enquanto que a força depende de pelo menos duas cargas, né? Na ausência de uma das cargas, a força é zero, mas o campo elétrico não é zero. Muito bem. Se eu tenho essas duas quantidades aqui, eu posso, por exemplo, pensar em termos de energia do meu sistema. Se eu tenho duas cargas, eu posso pensar em termos de energia, primeiramente a partir do trabalho. Eu sei que o trabalho é força vezes um deslocamento, que eu vou colocar de D aqui, né? Então, se eu tenho cargas que se deslocam, ou se eu pego essa carga Q0 e faço um deslocamento de uma certa distância D, eu estou promovendo um trabalho nesse sistema. E esse trabalho ele tem uma unidade de energia. Então, se eu faço um deslocamento D nesse sistema, eu vou produzir um trabalho, ou que significa que eu vou gastar uma energia para deslocar essa carga, né? Eu vou introduzir energia no sistema ao fazer esse deslocamento. Bom, esse é o trabalho. Existe uma quantidade que eu vou chamar de energia potencial elétrica, que eu vou chamar ela de ΔU, que ela nada mais é do que o negativo do trabalho. Esse cara aqui é o que eu vou chamar de energia potencial elétrica. É o negativo do trabalho. E é claro, se o trabalho é dado em energia, então essa energia potencial também é dada em... Então, o trabalho é dado em joule, pode ser dado em calorias, qualquer unidade referente à energia, né? E a energia potencial, sendo negativo do trabalho, também vai ser dado nessas mesmas unidades nessas mesmas unidades físicas. Bom, a energia potencial elétrica, ela depende do trabalho, e o trabalho depende da força. E a força, para não ser zero, eu preciso de pelo menos duas cargas, como eu havia dito, né? Eu gostaria de introduzir uma outra quantidade que não fosse dependente das duas cargas, mas ela fosse intrínseca a uma das cargas apenas. Da mesma forma que o campo elétrico é intrínseco à partícula 1, ela não depende da carga de prova. Então, para isso, de forma análoga ao que eu fiz aqui no campo elétrico, eu vou introduzir o potencial elétrico, que nada mais é do que, eu vou chamar ele de V grande, ele é o meu ΔU dividido por Q0, né?
Então, da mesma forma que eu introduzi o campo elétrico a partir da força, a força depende de duas cargas, mas quando eu divido por Q0, esse resultante aqui depende apenas de uma carga. Aqui é a mesma coisa. ΔU depende das duas cargas, porque ele depende da força, e a força depende das duas. Mas quando eu divido por Q0, esse meu V passa a ser dependente apenas de uma carga, apenas no caso da carga Q1. E a unidade desse cara que eu estou chamando de potencial elétrico, é o V, é energia por cargas, ou Coulomb, né? Que é o que eu vou chamar de volts. Então a unidade física do potencial elétrico é volts. A unidade física da energia potencial é joule, calorias, qualquer outra unidade de energia. Mas a unidade do potencial elétrico vai ser volts, que nada mais é do que energia por carga, ou energia por Coulomb. Bom, pessoal, então o problema mais simples para a gente lidar com essa questão do potencial é esse problema aí de duas cargas, né? Então eu quero calcular, primeiramente, ou fazer o primeiro exercício, que é o exercício mais simples que a gente pode imaginar aqui para calcular um potencial elétrico de algum sistema físico, né? Então a ideia é que eu tenho uma carga, pode ser uma carga positiva, vou chamar de Q1, e eu tenho uma outra carga, que eu vou chamar de Q0, né, que está a uma certa distância R uma da outra. Okay? E o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou deslocar essa partícula Q0, que tem carga Q0, de uma distância D. Certo? E eu quero saber qual que é o potencial elétrico aí dessas duas cargas aí, né? A partir do momento que eu faço esse deslocamento D. Bom, primeiramente eu tenho que identificar, né, que força é igual a K, Q1, Q0, sobre R quadrado. Claro que K é uma constante que pode ser escrita como 1 sobre 2π ε0, 1 sobre 4π ε0. Onde ε0 é a constante de permissividade elétrica no vácuo. Né? Eu também preciso identificar que o trabalho é essa força vezes o deslocamento. No caso aqui seria um ΔX. Né? Mas note que a força ela depende intimamente com a distância. A força não é constante. Então quando eu faço esse deslocamento, a cada ponto no espaço eu sinto uma força diferente. Ou melhor, o Q0 vai sentir uma força diferente. Então eu tenho que levar isso aí em consideração. Ao fazer esse deslocamento, eu preciso pensar que a cada ponto nesse espaço, o F vai ser diferente, porque o F depende da distância entre essas duas partículas. Né? Então como é que eu faço isso? Primeiramente eu preciso identificar que num determinado intervalo de deslocamento aqui, eu vou ter um componente de trabalho, um ΔW aqui, que está associado a um pequeno deslocamento ΔX. Né? O que eu quero fazer é calcular o trabalho total feito para realizar vários deslocamentos de ΔX. No limite de ΔX indo para valores muito pequenos, eu posso dizer que esse W de x vai ser um dW, um infinitesimal, de f dx, onde o dx é um ΔX indo para zero. Né? Então, o meu W total, que seria a força total, seria eu somar a contribuição de cada um dos dWs ao longo desse deslocamento. Né? No caso aqui de R, posso chamar aqui de R0, que é a distância da partícula Q1 até a partícula Q0, no instante zero, ou seja, no instante antes de começar o deslocamento. E eu posso chamar de RF, essa distância R0 mais D. Né? Então aqui eu preciso integrar de R0 até RF. dW é dado por F dx, R0, RF. Então, se eu faço as substituições aqui, agora eu tenho um problema matemático, né?
a física aqui foi embora, eu preciso resolver um problema matemático, eu preciso achar o trabalho que é dado por essa integral, né? Ao saber o trabalho, eu automaticamente vou saber a respeito da energia potencial elétrica. Na verdade, a energia potencial elétrica é menos esse cara aqui. E depois eu divido por Q0 e vou ter o meu potencial elétrico, que é o objeto aqui desse problema, né? É o cara que eu gostaria de encontrar. Então, se eu faço essa conta, eu vou ter que W é a integral de R0 até Rf. A força, que no caso é K, Q1, Q0, dividido por R quadrado, vezes dx. Aqui eu usei dx, mas talvez seja mais apropriado eu dizer dr, né? Uma vez que dr está no x, né? Dr é igual a dx, está no mesmo eixo do que o que eu estou definindo como x. Então eu vou dizer simplesmente dr, que seria também um dr, né? Mas só para usar a analogia com ΔX, né? É importante você entender que o dr está na direção x. Então aqui eu tenho um cálculo para ser feito, K é uma constante, Q1 é uma constante, Q0 é uma constante. Então eles passam ileso para a parte esquerda dessa minha integração. Então vai ser W, que é igual às constantes, K, Q1, Q0, a integral de R elevado a menos 2 dr, de R0 até R final. Então meu W vai ser, a integral desse cara vai ser K, Q1, Q0, R elevado a menos 2 mais 1, que é menos 1, e aqui vai ter um menos, calculado em R0 até Rf. O que me dá aqui o W vai ser igual a menos K, Q1, Q0, 1 sobre R0, menos 1 sobre Rf. Então essa é a resposta do W, ou seja, o trabalho realizado para deslocar essa partícula dessa posição até essa posição. Muito bem, agora eu preciso calcular. Bom, agora eu preciso calcular o potencial elétrico, né? Eu apaguei tudo aqui, deixei só o que interessava, que é o resultado do trabalho, né? E eu sei que o trabalho é menos a energia potencial elétrica, e a energia potencial elétrica dividido por Q0 me dá o potencial elétrico, né? Se eu junto essas duas coisas aqui, eu vou ter que o meu potencial elétrico é igual ao trabalho, ou menos o trabalho, dividido por Q0. Então basta eu pegar esse resultado aqui, multiplicar por menos 1, ou seja, eu vou tirar esse sinal e dividir por Q0. E aí eu tenho que o meu potencial elétrico vai ser simplesmente K, Q1, vezes 1 sobre R0, menos 1 sobre Rf. Então esse é o meu potencial elétrico. Note que ele depende apenas da carga 1, ele não depende mais da carga 0. Okay? Então da mesma forma que o campo elétrico depende apenas da propriedade intrínseca de uma única partícula, aqui o potencial elétrico também só vai depender de uma partícula, no caso aqui o Q1. Numa situação limite, em que eu pego essa partícula Q0 e jogo ela lá para o infinito, o que na prática significa eu retirar esse meu Q0 do sistema, né? Então tem um sistema que inicialmente ele é composto por duas partículas. Quando eu desloco o Q0 para o infinito, significa que eu estou retirando essa carga de prova do meu sistema. Quando eu faço isso, esse Rf vai para infinito. Então eu tenho, vou colocar aqui uma situação que é Rf indo para infinito, o que na prática significa eu retirar o Q0 do meu sistema, né? Eu vou ficar com o sistema com uma única partícula. Então nessa situação eu vou ter que o meu V vai ser igual a K, Q1, sobre R0 simplesmente. Então note que numa situação genérica, significa que esse R0 pode ser qualquer ponto no espaço. E esse potencial
está me dizendo qual vai ser o potencial elétrico dessa partícula num determinado ponto no espaço qualquer com uma distância r. Então aqui eu escrevi R0 porque eu ainda estava com a memória aqui dessa partícula de prova, né? Mas numa situação genérica, o que eu estou querendo olhar aqui para essa equação aqui é de que forma que essa partícula age sobre um determinado ponto no espaço. E o que está me dizendo é que o meu V é simplesmente K, ou seja, uma constante que multiplica a carga dessa partícula dividido pela distância do espaço, que no caso seria um R genérico. Tanto é que eu poderia reescrever esse V, não como um V, simplesmente, mas um V em função do R. Ou seja, é o quanto essa partícula Q1 interfere em termos de energia em um determinado ponto no espaço que está posicionado a uma distância R dessa partícula. Então, muito bem, pessoal. Agora que a gente já fez um problema simples, vou fazer um problema um pouquinho mais complicado, mas usando as mesmas ideias que a gente acabou de introduzir, né? Vocês vão perceber que eu vou colocar um problema um pouquinho mais complicado, mas essencialmente eu vou estar lidando com cargas pontuais, apesar de não lidar, não estar usando um objeto que seja pontual, né? A ideia, então, que a gente chegou no último exercício é que o potencial elétrico depende com a distância a partir dessa expressão, uma expressão desse tipo, né? Depende com o inverso da distância. Suponha que eu tenho uma situação em que eu tenho uma barra, esse desenho em verde aqui é uma barra. Suponha que essa barra esteja carregada com uma carga Q, e para não complicar muito, né, eu vou assumir que essas cargas que somam um total aqui de uma carga Q grande, né, suponha que essas cargas estejam homogeneamente distribuídas nessa barra. Certo? Essa barra tem um comprimento L. Aqui para representar eu usei um sistema de coordenadas XY, né? A barra está no eixo X. E eu quero saber qual que é o potencial elétrico num ponto P que está em cima do eixo Y. Suponha que esse ponto P está a uma distância vertical de D dessa extremidade dessa barra. Esse é o problema. Tem um objeto não pontual, né? Uma barra linear, que está exercendo um campo elétrico e, consequentemente, está exercendo uma energia potencial elétrica num ponto P, e eu quero saber qual que é essa energia potencial elétrica. Essa é a pergunta. Qual que é a energia potencial elétrica em P? Energia potencial no ponto P, nesse ponto aqui. Como é que eu faria esse problema, né? Usando essa ideia que a gente fez aqui no último exercício. Bom, eu posso pensar que essa barra é composta por alguns segmentozinhos, que eu vou desenhar aqui. Suponha que eu tenha inúmeros segmentos como esse aqui, que eu estou desenhando, e esse segmento tem uma distância muito bem definida com esse ponto P. Suponha que eu tenha essa distância aqui, que é uma distância R, que liga esse segmento aí, que está uma certa distância X, aqui da origem, né? E suponha que esse cara tem uma unidade de carga que eu vou chamar de dQ. É claro que a carga total do meu sistema significa eu somar todas as cargazinhas de cada segmentozinho que forma essa barra. Então, quando eu somo todas elas, todos os elementos de carga, eu tenho a carga total do meu sistema, né? E essa cargazinha está muito bem definida no espaço, então ela está a uma distância x. Posso representar aqui, né? Essa distância aqui é a distância x. Então, a distância desse segmento em relação à origem do meu sistema, né? E da mesma forma que eu disse para vocês que essa carga está homogeneamente distribuída no meu sistema,
Então eu posso dizer que existe uma quantidade que eu vou chamar de lambda, que é a quantidade de cargas por comprimento. Então, por exemplo, se eu analiso todo o segmento L, eu tenho uma quantidade de carga Q e eu tenho um comprimento, no caso aqui seria L. Esse lambda é a minha chamada densidade linear de carga. Se eu estou considerando que a carga está homogeneamente distribuída ao longo do meu objeto, então significa que esse lambda é uma constante. A princípio eu sei esse número. E esse número também pode ser escrito como o elementozinho de carga desse pontinho, que no caso é dq, dividido pelo comprimentozinho desse meu elemento de carga, né? Que no caso aqui seria um dx. Né? Então lambda pode ser escrito tanto como a carga total do sistema dividido pelo comprimento total do sistema, como pode também ser escrito como a quantidade de carga num dado segmentozinho, infinitésimo, dividido pelo comprimento desse segmentozinho infinitésimo. Né? Quando eu escrevo essa expressão, eu posso dizer que o meu dq vai ser lambda dx. Ou se você quiser colocar de uma forma mais explícita, eu posso colocar que isso é ql dx. Né? Então eu posso escrever dq como sendo ql sobre dx. Muito bem. Quando eu quero calcular o potencial elétrico, eu preciso calcular sobre todos os segmentos. O potencial elétrico desse segmentozinho aqui é dado, eu vou chamar esse cara de dV, ou seja, o infinitésimo do potencial dado pelo segmentozinho dq. Okay? O dV, o elemento infinitésimo do potencial elétrico, é o K constante, a carga, mas no caso aqui é um elementozinho de carga, então é dq, dividido pela distância desse elementozinho de carga, do ponto que eu estou analisando. Então, no caso aqui, a distância é r. Esse é o elemento infinitesimal do potencial elétrico. Não é essa a pergunta que eu quero, essa não é a resposta para o meu problema. A resposta do meu problema será quando eu somar as contribuições do potencial elétrico de todos os segmentos que formam essa minha barra. Ou seja, o cara que eu estou procurando, que é o VP, é a integral de todos os dVs. Ou seja, a somatória de todos os dVs. A somatória de todos os componentes infinitesimais que compõem essa barra. Né? Então vamos fazer esse cálculo. Então o que eu preciso fazer é calcular o potencial, que nada mais é do que a soma de todos os infinitésimos de potenciais. Esse cara aqui, ele é K dq sobre R, aqui VP. E eu sei que o dq, ele é o lambda dx. Né? Então, ou no caso aqui, o lambda dx pode ser escrito como sendo também a carga sobre L dx. Né? Então, meu VP ficaria como sendo a integral de K dq, que no caso seria K sobre L, dx, dividido por R. E a integral vai ser desde de uma extremidade, no caso x igual a 0, até a extremidade x igual a L. Então, o dx ele varia de 0 até L. Aqui eu preciso identificar as constantes aqui. Né? K é uma constante, Qzão é uma constante, a carga total do meu sistema, e L é uma constante. Então eu posso simplesmente jogar essas constantes para fora da minha integral. Então eu vou ter um K, Q sobre L. R não é uma constante. Por que não é uma constante? Porque cada segmentozinho de carga aqui nessa barra tem a sua distância R. Por exemplo, esse cara aqui na extremidade tem uma distância R que é exatamente igual a D. Mas na medida que eu vou olhando para segmentos mais à direita,
esse R começa a ser maior do que o D, né? Até chegar no valor máximo, que é o caso do segmento que está nessa extremidade. Bom, mas como é que eu conseguiria determinar o R a partir de D e de L? Será que eu conseguiria fazer isso? Bom, primeiramente eu posso identificar esse cara aqui como um triângulo pitagórico, né? Então tem uma coisa do tipo R, eu tenho o D e eu tenho o X. X é a distância do elementozinho até a origem, né? Então, se eu penso em Pitágoras, eu tenho que o meu R quadrado é igual a D quadrado mais X quadrado, né? Ou R é igual a raiz quadrada de D quadrado mais X quadrado. Então, se eu pego essa informação e jogo aqui dentro, eu vou ter uma integral de dx dividido por R, mais R é raiz quadrada de D quadrado mais X quadrado. E essa integral calculada de 0 até L. Então eu tenho aqui agora um problema matemático, né? Eu queria que vocês resolvessem sozinhos essa integral. A dica que eu digo, que eu coloco para vocês, é usarem uma substituição do tipo U é igual, ou U quadrado é igual a D quadrado mais X quadrado. Quando você introduz essa substituição de variáveis, você consegue resolver essa integral, e o resultado é que a energia potencial no ponto P vai ser igual a K, o Q sobre L, vezes o logaritmo de L mais L quadrado mais D quadrado raiz quadrada dividido por D. Essa é a resposta do meu problema quando vocês resolvem essa integral, né? Então, essa aqui é a energia potencial elétrica de um ponto P nessa posição, dado por uma barra que possui cargas elétricas homogeneamente distribuídas. Pessoal, então, o último problema de hoje é o problema do disco carregado. É um problema análogo ao caso da barra, né? Só que agora, não uma barra, um disco, né? Então tem esse disco verde aqui que tem uma carga Q. Mais uma vez, suponha que a carga Q está homogeneamente distribuída ao longo desse disco, né? E eu quero saber qual que é o potencial elétrico num dado ponto P que é perpendicular ao plano do meu disco, né? Então eu tenho o disco num plano, no eixo vertical eu tenho esse meu ponto P, e eu quero saber qual que é o potencial elétrico nesse ponto, né? Algumas características geométricas aqui desse meu disco, né? Suponha que eu tenha um disco com um raio R, então consequentemente a área desse disco seria πr², né? Se a carga está homogeneamente distribuída, eu posso introduzir uma quantidade que é o sigma, que é uma espécie de densidade superficial de carga do meu objeto, né? No caso, o sigma seria carga por área, que no caso seria Q, dividido por πr², né? Então, algumas propriedades físicas aqui do meu objeto, né, do meu disco. Bom, mas como é que eu conseguiria calcular o potencial elétrico nesse ponto, né? A ideia para resolver esse problema é pensar que o disco ele é formado por vários anéis. Eu tenho um anel que tem raio 0 até um anel com raio R, o último anel, né? Eu tenho inúmeros anéis que formam esse disco, desde de um anel com raio 0 até o último anel com raio R, né? E quando eu considero anéis, eu estou considerando situações em que eu tenho, suponha que esse círculo vermelho seja um dos anéis que formam um disco. Claro que esse anel já é um objeto abstrato, né? O que existe é o disco. O anel é uma abstração que eu estou fazendo para tentar resolver o problema, né?
Então suponha que esse anel ele tem uma carga dQ, e é claro, se eu somo todas as cargas dos anéis, eu vou ter a carga total do meu sistema, né? No sentido de que Q é a integral de todos os dQs. Essa integral é como se fosse uma soma. Eu estou somando as cargas de todos os anéis. Okay? Quando eu somo sobre todos os anéis, eu tenho a minha carga total. A carga total do disco. Né? E dividir esse problema em anéis é interessante, porque quando eu tenho um anel, todos os pontos do anel têm a mesma distância, que eu vou chamar de distância R, em relação a esse ponto P. Né? Suponha que esse anel está ou possui um raio R', e cada ponto nesse anel, dada a geometria do meu problema, está a uma distância R do ponto P. Então se eu pego esse ponto aqui, está a uma distância R do ponto P, se eu pego esse outro ponto, ele também vai estar numa distância R desse ponto P. Então tem essa motivação aí para dividir esse problema em vários anéis. Porque quando eu analiso um único anel, todos os pontos do anel têm a mesma distância R em relação ao ponto P. Né? Então, o que não aconteceria se eu analisasse o disco como um todo. Né? Porque o disco como um todo, eu tenho partes do disco que têm R'inhos diferentes, né? Distâncias diferentes em relação ao ponto P. Mas se eu divido esse problema em vários anéis, cada anel possui a mesma distância R em relação ao ponto P, o que facilita o meu problema. Né? Então eu vou pensar que esse anelzinho possui uma largura que eu vou chamar de dr'. Né? Então R' é o raio do anel. dr' é o tamanho da espessura do anel. Né? Então se eu tenho um dr', eu posso, por exemplo, calcular a área desse anel. Né? A área desse anel vai ser simplesmente, se eu faço a derivada desse cara aqui, dA, vai ser igual a 2π R' dr'. Então esse meu dA é a área desse anel, que depende do R'. Então quanto maior o R', maior vai ser a área dele. Né? Claro, anéis maiores possuem áreas maiores, porque tem raios maiores. Né? E com essa informação eu consigo também calcular, eu posso reescrever o sigma em termos da área do anel. Então eu teria aqui o sigma, vou escrever aqui embaixo. Esse sigma é a quantidade de cargas dentro do meu sistema, no caso do meu sistema anel, que eu tenho uma carga dQ, dividido pela área desse anel, que no caso seria 2π R' dr'. Okay? Muito bem, o meu potencial elétrico é dado, que é o cara que eu estou querendo resolver, ele é dado por uma constante K, a carga envolvida e o raio que separa esse elemento de carga dQ com o ponto em questão, que no caso aqui é o ponto P. Né? Desculpa, esse cara aqui na verdade seria um dV. Né? É o potencial elétrico dado por um dos segmentos do meu sistema, que no caso aqui é um anel. Se eu quero calcular o potencial elétrico de todo o sistema, que no caso aqui é o disco, eu preciso integrar todos os dVs, ou seja, toda a contribuição eu preciso somar as contribuições de cada anel, contribuição do potencial elétrico de cada anel. Então, no caso aqui, a integral sobre dV. Então, muito bem, vamos montar então as nossas equações, né? Então, eu preciso calcular a potencial em P, que é a integral de todos os dVs. Né? Esse dV, que é o potencial de um único anel, é um dQ, um K dQ, dividido por R. Esse aqui é o Vp. Né? E o R vai ser de zero, a integração vai ser de zero até R1, significa que eu estou pegando os anéis de raio zero até o último anel com raio R. Né? Agora, substituindo o dQ da primeira parte da resolução do exercício, né?
eu vou ter que Vp é igual a 0 até R de K, o dq a gente determinou como sendo sigma, 2π, R' dr'. E agora eu preciso dividir por R aqui, né? Mas o R, eu preciso chamar a atenção para vocês, mesmo falando daquele outro problema, né, da barra, que eu percebia um triângulo aqui, no caso eu tenho um triângulo, mais uma vez um triângulo pitagórico aqui, em que eu tenho a distância R, como sendo a hipotenusa, o Z como um dos catetos e o R' como sendo um outro cateto, né? Então eu identifico que o R quadrado é igual a Z quadrado mais R' ao quadrado. Então aqui, onde tem R, eu vou colocar simplesmente raiz quadrada de Z quadrado mais R' ao quadrado. Então, mais uma vez, eu tenho um problema matemático. Né? Eu preciso, esse cara aqui é constante, esse cara é constante, vai para fora, esse cara é constante, vai para fora. Então me sobra uma integral do tipo Vp, constante vai para fora, né? A integral de 0 até R, de R' raiz quadrada de Z quadrado, mais R' ao quadrado, dr'. Então essa é a integral que eu preciso fazer. Mais uma vez, usando a dica da substituição, né, eu consigo resolver esse problema, e eu vou deixar como tarefa de casa para vocês, e ao resolver essa integral, eu chego numa situação que o potencial elétrico desse disco é sigma sobre 2ε0, raiz quadrada de Z quadrado, menos R quadrado, menos Z. Aqui eu introduzi o ε0, mas só para deixar claro que K é 1 sobre 4πy0. Né? Aqui eu estava trabalhando com K, que é mais fácil, né? K é mais compacto, mas para deixar a resposta explícita em termos da permissividade do vácuo, eu substituo K com 1 sobre 4πy0 e eu chego nessa expressão. Então esse cara aqui é o potencial elétrico num ponto P dado por um disco que possui raio R.